palavra. Eu disse, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, e o versículo 17. Eu quero falar calmamente hoje, tranquilamente. Nós vamos ler a Bíblia hoje. Diz assim, o versículo 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra da fraca, e ouvir a palavra de Deus. Vira para o teu irmão e diz a Deus: eu quero te ver na glória. Olha aí que coisa linda. Eu quero te ver na glória. Eu quero te ver na glória. Amém? Podeis tomar assento. Vamos à palavra do Senhor. Eu sempre digo para os irmãos, para a igreja, que a gente muitas vezes prega assim: irmão, abaixa um pouquinho esse microfone. Alô? Um pouquinho mais. Ali, tá bom. Senão a gente começa, daqui a pouco, começa a pular, né? Gritar, estoura o tímpano dos irmãos. Paulo escreveu isso com muita propriedade, mas de povo é obediente. Eu peço para não sair e eles não saem, porque é uma bênção do céu. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos lá. A palavra de Deus é viva e imutável, porque ela é eterna. É a única palavra que permanece para sempre. Todas as palavras de homens, por muito sábio que seja, a sua palavra falada, a sua palavra escrita, um dia ela tem fim. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é imutável, porque ela é eterna, que não tem princípio e nem fim. Quando nós lemos lá em Mateus, se não está aí da mente, capítulo 24, versículo 35, lá foi Jesus que disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, o que fala? Não passarão. Ela não tem fim. Ela permanece para todo sempre. É coisa gloriosa. Até então, Jesus falou para o inimigo, lá no capítulo 4, versículo 8, 9, 10 de Mateus, quando ele teve assim um debate com Jesus, ele foi até Jesus e ele disse: olha, transforma essas pedras em pães. Jesus conhecia o seu pensamento e disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é esta palavra que eu estou pregando a uma igreja que tem uma natureza diferente, a uma igreja que tem uma vida diferente, a uma igreja que o povo é diferente, porque o reino do céu é diferente. Quando nós lemos no livro de aos Romanos, no capítulo 17, capítulo 14, verso 17, da carta de Paulo aos Romanos, diz assim: o reino dos céus não é comida, não é bebida, mas é gozo e paz no Espírito Santo de Deus. É para essa igreja que vai para esse reino é que eu estou pregando aqui nesta noite. Eu sou pastor, mas a bênção
bem abençoado na terra, privilegiado na terra. E diz assim: ela não tem princípio nem fim. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, sabe quem é? Jesus. João capítulo 1, verso 1 diz assim: no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e o verbo é a palavra de Deus. Amém? Isaías profetizou, diz que a palavra é o verbo, a palavra sai da boca de Deus, ela não vai parar enquanto não chegar ao lugar aonde ela saiu. Amém? Vamos lá. Quando Deus enviou a Moisés para libertar os filhos de Israel, disse Moisés: qual é a prova que eu vou levar para Faraó? Moisés fez para Deus: qual é a prova? Qual é a identidade? Qual é o que eu vou levar para provar? Eu tive 40 anos lá no deserto, lá no Faraó, no Egito. Fui legislador da lei, fui juiz e governador de algumas coisas. Eu conheço o povo de lá, e eu preciso levar alguma prova. Por quê? Moisés estava enfrentando uma batalha muito forte. Ele tinha que tirar um povo do Egito que há 400 anos desceu 70 homens, e um homem que lá já estava, que chamava José. Eles se porfiaram e cresceram tanto que tinha aproximadamente 3 milhões de pessoas. E para tirar 3 milhões de pessoas de um país não seria fácil, e ainda mais no Egito. Aí Deus olhou para Moisés e disse assim: Moisés, é o seguinte, disse assim, disse Deus: eu sou o que sou, enviei a vós. Por isso eu estou aqui para tirar o povo de Israel deste lugar. Quando eu olho para isso aqui, eu começo a pensar: o que eu poderia dar uma mensagem, ou dar assim título para esta mensagem? Eu não poderia escolher outra coisa a não ser dizer: a fé chegou. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. É isso. Eu não poderia dar outro nome a não dizer: a fé chegou. Vamos lá? Hoje eu costumo falar bem calmozinho para os irmãos entenderem, e as pessoas que estão aqui conosco. Quando nós olhamos para esse detalhe, nós encontramos escrito no livro de Êxodo, no capítulo 3, versículo 14. E alguém por aí diz que Deus não tem nome, mas a Bíblia aqui diz que Deus disse: eu sou o Deus, o meu nome é o Senhor Deus. É nesse nome que você vai, e você vai ser beneficiado. Vamos lá. Tantas pessoas têm fé naquilo que Jesus podia fazer. Quando ele estava na terra, aquele que seria capaz de fazer aquilo que poderia fazer no futuro, quando ele deixando de crer, o que ele poderia fazer hoje, era os mesmos problemas que Marta teve quando Jesus estava no mundo. No capítulo 11 de João está descrito aquilo que eles poderiam